Nós estamos seguindo, meditando nesse Novo Testamento, né? Hoje nós vamos iniciar a carta do apóstolo Pedro, a segunda carta dele para as igrejas. E ele vai mostrar um pouco do quanto que é valiosa a fé. A fé, ela é preciosa. É como se você tivesse uma joia e você precisa guardar ela bem guardada, porque se alguém descobre, é capaz de alguém querer roubá-la. Assim a fé que o ser humano possui na palavra de Deus. Então hoje, segundo Pedro, capítulo 1, eu convido você a meditar, são 3 capítulos, vai ser bem rápido, mas muito forte e muito profunda essas palavras. Vamos meditar, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos e eu peço que o Senhor fala conosco, por isso eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos dê o entendimento e abra o nosso compreender sobre a tua palavra. Amém. No versículo 1. Simão Pedro, servos e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o comentário, ele diz, fé preciosa. Em sua primeira epístola, Pedro havia encorajado os convertidos ao Evangelho a permanecerem fiéis a Deus durante as muitas provações. Agora, sua mensagem traz, além de estímulo à confiança no Altíssimo, a exortação à vigilância, devido ao surgimento de falsos mestres e falsas doutrinas. Essas heresias destruidoras distorciam a palavra de Deus e atacavam, de maneira voraz, principalmente aqueles que ainda não possuíam maturidade espiritual. O intuito era minar a fé verdadeira, o tesouro de valor infinito, pois é o único instrumento pelo qual a alma pode ser salva. Veja que há diferentes tipos de fé. A religiosa, que é herdada pela tradição familiar ou cultural. A comum, que está presente em todas as pessoas, mas não produz nenhum resultado. E a sobrenatural, que nasce mediante a revelação do próprio Deus. Quem tem esse último tipo de fé possui uma riqueza preciosa acima de qualquer valor monetário. Essa fé é a providência divina para conceder ao homem a salvação e a concretização das suas promessas neste mundo. Por isso que a sua fé ela precisa estar apoiada na palavra de Deus. A fé da pessoa que diz crer, normalmente nesse mundo toda a gente diz ter fé, mas a fé dela às vezes está apoiada numa pessoa, na religião que ela frequenta, ou numa imagem, num amuleto. Ela apoia a fé dela numa crença natural do ser humano, né? Uma fé que não produz nenhum tipo de resultado. Mas quando você, ao absorver o espírito da palavra de Deus, e você apoia a sua fé nela, então Deus opera o sobrenatural, que vai além da força física. Por isso que você vê vários testemunhos de pessoas que eram doentes, alcançaram a resposta, hoje estão curadas. Por quê? Porque essas pessoas usaram a sua fé na palavra de Deus. O 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, Jesus nosso Senhor. Então, ele até diz, né, a graça, que é uma bênção, uma dádiva imerecida, e a paz. Então, quando nós nos aprofundamos em querer conhecer cada vez mais a Deus, então essa paz e essa graça é multiplicada. 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó, seu divino poder nos deu tudo. Nada, nem ninguém pode resistir ao poder divino. Somente Deus é absoluto, eterno e onipotente, capaz de manifestar sua bondade de maneira plena àqueles que entram em aliança com Ele. O Altíssimo concede esse poder aos seus filhos por intermédio do Espírito Santo, a fim de que sejam capacitados com dons e força para viverem de forma reta dentro dos princípios das Escrituras Sagradas. Assim, toda pessoa que realmente foi regenerada
espiritualmente recebe do alto tudo o que necessita para manter a fé e a salvação. Então, dá todo sentido, por exemplo, ao Salmo 23, quando a pessoa que faz realmente do Senhor o seu Senhor, né? Ela pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós nos tornamos, então, participantes das promessas de Deus. É tão preciosa, né? Quer dizer, quando eu apresento uma fé humilde, de reconhecimento de quem eu sou, do que eu faço, eu estou, então, participando das coisas de Deus, né? É aquilo que nós temos aqui falado nos vídeos para você. Se você se envolver com as coisas do mundo, então você vai se encher com as coisas do mundo naturalmente. Você vai ficar dependente delas e querendo cada vez mais as coisas do mundo. Se você se envolve com as coisas de Deus, né, com a palavra de Deus, com o trabalho que a igreja desenvolve, você vai estar então desenvolvendo mais vontade, mais sede para as coisas de Deus. O comentário do bispo diz assim, ó, grandíssimas e preciosas promessas. O uso do superlativo para designar a proporção e o valor das promessas de Deus na nova aliança evidencia o privilégio de ter Jesus como Senhor, Salvador e mediador de nossa vida. Os judeus usufruíam de promessas peculiares concedidas aos patriarcas e garantidas no pacto mosaico, como o assentamento na terra prometida, a prosperidade e as vitórias sobre os inimigos. Porém, na nova dispensação, o Evangelho assegura ao justo vantagens superiores, como o perdão total dos pecados, por intermédio do sangue do Filho de Deus, justificação, ressurreição gloriosa na eternidade e pátria celestial. Então, quer dizer, aqueles que seguiam seus rituais, né, as práticas religiosas, eles não alcançaram essas promessas, o perdão divino, porque eles se acostumaram a fazer alguma coisa, né? Era mais fácil, por exemplo, se eu pequei, pegar um animal, sacrificá-lo no meu lugar e achar ou pensar com isso que está tudo resolvido. É mais fácil, por exemplo, eu guardar o sábado e falar, olha, estou guardando, estou seguindo todas as regras. Difícil é você, diante de uma pessoa que te fez muito mal, você olhar nos olhos dela e falar, olha, me perdoa, porque eu não quero carregar nenhum mal a seu respeito. É você perdoar quem te ofendeu, é você dar a outra face a quem bateu, é você andar mais um quilômetro para aquele que te pediu para andar 1 quilômetro, é você, além de dar uma capa para aquele que te pediu a capa, você dá outra. Quer dizer, essa é a diferença do cristão, né? E aí a parte B diz assim, ó, participantes da natureza divina. O homem é regenerado pela fé exclusiva no Senhor Jesus. Dessa forma, sua natureza terrena e corrompida pelo pecado é removida do seu ser. Deus passa a ver nele a imagem do seu filho e não mais a imagem de Adão. É o Espírito Santo quem promove a transformação interior e torna o nascido de Deus cada dia mais semelhante ao seu Senhor. É realmente um privilégio, né? Todos os dias nós passarmos a parecer mais com o nosso Deus. No 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude do conhecimento. E ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Então, olha aqui a sequência, né, do que eu tenho que buscar, o conhecimento que não vem dos livros deste mundo, né? A pessoa que vai estudar medicina, ela precisa ler muitos livros para adquirir o conhecimento sobre aquela matéria. Se ele é um advogado, ele precisa ler muitos livros para adquirir conhecimento sobre a sua profissão. Mas com respeito a Deus, eu não tenho como conhecer a Deus se eu não buscar conhecê-lo através da sua palavra. Então, quando eu tenho o conhecimento, vem a temperança. Quer dizer, o meu temperamento muda, se transforma. Eu passo a ser um ser mais diferente.
A temperança, ela provoca uma paciência, né? A pessoa que sabe esperar, ela não é imediatista, ela sabe ter paciência, ela sabe esperar o momento certo, né? E a paciência produz a piedade, quer dizer, você passa a olhar o seu próximo com o olhar de Deus. Agora o comentário do bispo diz o seguinte: acrescentai a vossa fé. A fé é a base da vida cristã e precisa ser evidenciada com o testemunho de uma vida reta. Do contrário, será uma fé morta que não produz salvação. Por isso Pedro descreve outras virtudes que o cristão devem diligentemente desenvolver, a fim de terem frutos espirituais. No entanto, essas qualidades não crescem automaticamente. Antes, é responsabilidade de cada um se esforçar ao máximo para desenvolvê-la por meio de um relacionamento pessoal com Deus. Então, é bem simples de entender e compreender o que aqui está escrito, né? Quer dizer, a palavra de Deus, ela é uma semente. E ao ser plantada no nosso coração, não é simplesmente deixar lá que ela vai nascer. Eu preciso regar. A minha perseverança é que rega essa semente da palavra de Deus em mim. O 7. E a piedade, o amor fraternal, o amor. Ao amor fraternal, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser muito abençoado? É simples. Começa a evangelizar. Começa a falar de Jesus para outras pessoas. Começa a se esforçar para trazer uma pessoa na igreja junto com você. Quando você começar a fazer isso, você se importar com aqueles outras pessoas que ainda não conhecem a Deus e querer trazê-las para a fé, você vai saber o que o Espírito Santo vai fazer através delas. Aliás, o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. No 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É verdade, a gente vive numa sociedade hoje que está completamente cega ao amor ao próximo, à sua fidelidade, ao amor fraternal, quer dizer, o amor entre as pessoas. Quer dizer, isso aí está se acabando dia após dia. O 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. O comentário diz assim: fazer firme a vossa vocação e eleição. O Altíssimo nos chama, por meio da sua palavra e do seu Espírito, para vivermos em santidade e em obediência a Ele. Embora tenha nos escolhido e nos incluído em seus propósitos, Ele não nos isenta da responsabilidade de sermos diligentes na luta pela preservação da salvação. Por meio do conselho divino, constatamos que todos correm perigo de se esfriar na fé. Naquela época, a apostasia já havia dominado muitas pessoas na caminhada cristã. Portanto, para reforçar o argumento de que qualquer um pode se enfraquecer na fé, temos o exemplo da própria nação de Israel, o povo eleito, que em vários períodos da sua história abandonou o Senhor para adorar ídolos. A fé e a salvação são os bens mais preciosos que possuímos. Por isso, precisamos seguir a exortação de sermos vigilantes, tementes e firmes, para não cairmos nem comprometermos o nosso futuro eterno. E sabe, até hoje a nação de Israel está mergulhada na incredulidade. Ela que é herdeira da promessa. E você pode observar quantos conflitos há na terra deles, né? E nós tomamos o conhecimento que lá nos Estados Unidos há um cemitério judeu. E aquele cemitério é onde mais se encontram bruxarias, quer dizer, eles são ligados muito ao espiritismo. Eles entregaram a sua vida literalmente por mal, mesmo sendo filhos da promessa. No 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações.
Então, quer dizer, nunca é pouco nós estarmos lembrando você da palavra de Deus. Nunca é pouco quando você vai numa reunião e o pastor ele fala sobre o pecado, sobre o que está certo, o que está errado, porque aquilo ali é Deus fazendo você relembrar e recordar que você não pode cair naqueles erros. E facilmente o ser humano, ele erra o seu caminho. Então ele fala, o justo, quando estiver nesse tabernáculo, né? Ele tá falando que esse corpo que nós possuímos, né? Porque somos uma alma que possuímos um corpo. Quando nós o santificamos para Deus, ele se torna o santuário para Deus. Ele se torna a morada do Altíssimo. 14. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, ele estava pré-anunciando que ele iria morrer. Assim somos nós, né? Sabemos muito bem que a nossa vida nessa terra é muito passageira. Então, nós temos que preservar a nossa alma, porque esse corpo, mais cedo ou mais tarde, vai ser deixado aqui na terra. No 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida e a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Quer dizer, ele está fazendo uma referência no dia do batismo do Senhor Jesus nas águas, quando o céu se abriu e ele dirigiu essas palavras para ele. E também Pedro estava presente na transfiguração do Senhor Jesus lá no monte Hermon. Aí diz assim, no 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pronto. Então, quer dizer, ele está se referindo àquele dia em que ele esteve no Monte Hermon. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. O comentário diz, uma luz que ilumina. A palavra de Deus é a única luz que brilha na escuridão deste mundo. Por isso é capaz de guiar de forma segura o ser humano rumo à vontade divina. Devemos fixar nossos olhos nessa lâmpada de grande valor, até que o dia amanheça, ou seja, até contemplarmos o resplendor da face do Senhor Jesus e a sua glória celestial. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, e em diferentes épocas, e épocas não assim que ligavam um ao outro, mas foram épocas distantes. Então, você percebe que a palavra de Deus, toda ela é harmoniosa. Quer dizer, foi Deus que inspirou esses homens a escrever. E quantas pessoas surgiram ao longo da humanidade que proibiam o uso e a leitura da Bíblia, que mandaram destruir várias e várias Bíblias, que ameaçavam as pessoas que liam ela, mas mesmo assim essa palavra chegou até nós. Graças a Deus. No 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha, eu nem havia lido, e já está aqui então o próprio Espírito Santo falando. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer a palavra inspirado? É o sopro de Deus. Então quer dizer, Deus soprou aquilo na cabeça do ser humano e fez ele escrever. Essas palavras, então, vêm do próprio Deus para nós, quando você a entende assim. O comentário do bispo diz, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é definida como uma obra distinta de qualquer outra literatura deste mundo, pois é fruto de exclusiva inspiração divina. O seu valor é supremo, porque nela contém o pensamento e o testemunho do Todo-Poderoso. Portanto, não há outra fonte confiável e válida para o ser humano apoiar sua vida e suas decisões. As Escrituras não foram produzidas por vontade de homens. Dessa forma, elas não são resultados de conjecturas, elucubrações ou ideias humanas, embora homens santos
tenham participado desse projeto, eles foram iluminados pelo Espírito Santo, que lhes concedeu mentes instruídas, entendimento superior dos acontecimentos futuros, ou tão somente inspiração para escrever cada palavra. Diante disso, cabe àquele que anela pela sua salvação manter a reverência, temor e obediência à sua palavra. E aí nós compreendemos que a palavra de Deus foi inspirada a homens, mas homens falhos, cheio de falhas também, cheio de erros, cheio de coisas erradas como nós, homens como nós. Por isso, você deve buscar a santidade em Deus, né? Se apegar cada vez mais ao Senhor Jesus. Espero estar te ajudando com esses vídeos, por isso espalhe esse evangelho do Senhor Jesus, né? Essa leitura da Bíblia para mais pessoas, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.